Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Novamente, eu tomo a escritura que se encontra em Gênesis, capítulo 2, do verso 21 ao 23, para a nossa meditação nesta manhã. Bem, ontem eu comecei a falar sobre a diferença entre o homem e a mulher no aspecto do diálogo. É claro que a diferença entre homem e mulher são em muitos aspectos, mas vamos falar um pouquinho sobre o diálogo nos momentos de problema. Então, o homem, por ele ter sido criado naquele ambiente de competição que faz parte do mundo dos meninos, ele nunca aprendeu a buscar ajuda dos colegas quando ele tinha os seus problemas, porque os colegas eram, de certa forma, rivais. Todos os colegas são, de certa forma, um rival. É claro que a coisa talvez não seja assim tão dura como você possa imaginar. O mundo dos homens, talvez alguma mulher pense, o mundo dos meninos é cruel assim. Não, não é cruel, isso é natural para nós. Nós somos individualistas. Os meninos são assim, porque o mundo dos homens é a competição. Bom, e então, por causa disso, nós não aprendemos a conversar quando estamos enfrentando um problema. Mas como as mulheres não têm nenhuma dificuldade em conversar sobre suas fraquezas, seus sentimentos, elas desenvolveram essa habilidade. Então as mulheres com problema conversam e os homens com problema se calam. Então, a mulher, ela, por essa habilidade, capacidade e forma que elas têm de se comunicar com os outros quando tem problemas. Uma mulher, quando ela está enfrentando um problema, quando ela está sob pressão, ela mesmo que quase que adoece se ela não tiver com quem conversar, o que é diferente dos homens. Então, a mulher, elas aprenderam a conversar, expressar seus medos, expressar suas ansiedades, seus problemas, como isso para elas é uma forma delas se sentirem que não estão sozinhas. Então, para uma mulher parar para ouvir a outra, ouvir os seus problemas, isto é algo humano. Então, uma pessoa não parar para ouvir uma mulher não parar para ouvir a outra, isso seria como que desumano, o que é diferente, que é a diferença entre nós, os homens. Então, se uma mulher ela vai falar dos seus problemas, dos seus medos para uma outra mulher, e a mulher criticasse, risse dela, eu suponho, não sei, nunca fui mulher, mas eu suponho que isso ofenderia a mulher. Mas para nós, os homens, se o homem falar do seu medo, que tem medo disso, daquilo, então o colega muito provavelmente vai zombar, mas isso para nós homens não é uma ofensa, porque isso é natural do mundo masculino. Então outra grande diferença entre homens e mulheres. O homem, ele critica o outro na frente, fala dos defeitos e critica isso.
Mas aí depois, quando aquele colega sai, aí na ausência por trás a gente fala, pô, esse fulano aí é gente boa, viu? Então nós homens a gente critica o outro, zomba do outro na frente, mas fala bem pelas costas. O que é bem diferente do mundo feminino, né? As mulheres elogiam tanto umas às outras na frente, mas por trás falam mal. Desculpa, eu sei, eu estou falando isso apenas, não estou me referindo ao mundo cristão. Eu estou falando do mundo natural entre homens e mulheres. Então, esta capacidade de dialogar nos momentos de problema, de angústia, de aflição, é uma característica meramente, essencialmente feminina. Agora, eu aprendi isso da maneira mais difícil, que quando uma mulher está com algum problema e ela quer conversar, ela não quer que a gente logo dê a solução. Ela quer que a gente a ouça. Então, parar para ouvir a uma mulher, isso é um sinal de amizade, isso é um sinal de cooperação, isso é um sinal de cumplicidade e tudo mais. Mas isto só é assim no mundo feminino. No mundo masculino é o contrário. Quando um homem fala de um problema que ele está enfrentando para o outro, o homem já logo dá uma sugestão, ele já logo mostra a solução para o problema, se ele souber. Por quê? Para o homem não faz sentido ficar falando para o outro dos seus problemas só para desabafar. Não, o homem ele é prático nesse sentido. Então o homem é assim, se o colega fala de um problema que ele está enfrentando para o outro, é porque ele está querendo uma ajuda do outro. Então os homens são muito práticos nisso. Então se eu vejo que um determinado amigo não tem a capacidade, habilidade, potencial, maneira de resolver o meu problema que eu estou enfrentando, eu nem vou apurrinhar ele com isso. Então nós homens somos assim. Nós só falamos dos nossos problemas para alguém que possa ter a capacidade de resolver o nosso problema, nos dá uma orientação, uma luz. Se a gente vê que a pessoa não tem essa capacidade, a gente nem incomoda a pessoa com isso. Mas as mulheres não são assim. Então eu aprendi de uma maneira difícil que quando a minha esposa ela começa a falar dos problemas para mim, ela não quer que eu diga logo para ela a solução do problema. Então isso é muito estranho para nós os homens, porque quando a mulher fala de um problema, o homem já joga logo a solução. Mas aí muitas mulheres se sentem irritadas, porque o homem não parou ela nem concluiu, o homem já dá logo a solução. A mulher ela não está querendo que o homem dê solução. A mulher está querendo que o homem pare para ouvir a ela, porque isso para ela é cumplicidade. Então isso para a mulher significa unidade, um verdadeiro casamento, entende? Uma cumplicidade, é o homem simplesmente ficar ali, eu entendo. É difícil, então eu já teve vezes da minha esposa começar a falar o problema, para mim isso foram várias vezes. Então eu já dava logo a solução e ela não queria a solução, ela se irritava porque eu não parava para ouvir, eu já dava logo a solução e aí, como ela rejeitava a minha solução logo de cara, eu também ficava nervoso. O homem também se sente injustiçado, incompreendido, desvalorizado, porque o homem ele é o grande mestre das soluções. O homem é muito prático, ele é o homem das soluções. Então, o colega chegou, contou o problema, ele já dá logo a solução aqui, ou essa ou aquela. E isso é do mundo masculino. Mas no mundo feminino, se tiver algum marido ouvindo, é bom que você entenda isso. Quando sua mulher começa a relatar os problemas, as angústias, os anseios, isso e aquilo, dificilmente ela vai estar falando isso para ouvir sua opinião.
muito provavelmente sua esposa vai estar falando isso para você simplesmente como meio de compartilhar o mundo dela com você. Então, o homem muito prático, ele já logo dá a solução. Não, guarda a sua solução. Mostre que você está ouvindo a ela, porque o que a mulher quer é ser ouvida, é o que elas reclamam muito, né? Elas acham que os seus maridos não param para as ouvir. Mas isso é normal, porque o homem realmente ele não foi criado assim, parando para ouvir os seus colegas. Nenhum homem, nenhum menino, nenhum rapaz, nenhum homem, ele procura um ombro onde chorar. Não, gente, isso não faz parte do mundo masculino. Essa questão de ter um ombro onde chorar e uma pessoa para ouvir, isso é coisa única e exclusivamente do mundo feminino. Então, marido, quando sua mulher começar a falar, ela não quer que você dê solução para ela. Se você der a solução para ela, ela muito provavelmente vai ficar nervosa com você, porque ela vai achar que você não ouviu, não parou para ouvir. E o homem também, quando ele dá a solução e a mulher não acata, não aceita, ele também se sente ofendido, porque ele se sente desvalorizado, menosprezado. Ele pensa que a grande habilidade que ele tem de solucionar problemas não é valorizada pela esposa. Então essa falta de compreensão entre a diferença dos mundos masculino e feminino é o que traz muitos atritos entre marido e mulher. E então, quando a coisa é muito exagerada, exacerbada, chega até o ponto de finalmente o divórcio. Agora, o mais triste não é o divórcio ali, lá no papel e cada um ir para uma casa. O que é triste é que existe milhões e milhões de casais divorciados que vivem debaixo do mesmo teto. Então, vivem ali na mesma casa, mas estão divorciados há muitos anos. E isso é triste, porque a mulher ela se sente desvalorizada pelo homem, porque o homem não a para ouvir, e o homem sente que a sua inteligência, a sua habilidade para dar conselhos não é valorizado pela mulher, então a sua inteligência foi menosprezada e então gera-se ressentimentos e mágoas e tantas coisas, simplesmente por não entenderem a diferença entre o mundo masculino e o feminino. E isto, claro, somos diferentes em essência, porque temos o homem tem um espírito masculino, a mulher tem um espírito feminino. Mombrana nos ensina isto, que lá no Éden, quando Deus adormeceu Adão, foi isso que Deus fez. Deus tirou a parte feminina do espírito de Adão e colocou em Eva. Então, o homem é macho, porque a parte feminina que havia nele foi tirada, foi colocada na mulher. E a mulher é feminina, porque ela recebeu apenas a parte feminina do espírito de Adão. Então, a mulher é mulher e o homem é homem. E, além de tudo isso, esta criação aí, entre os 5 e os 14 anos, os meninos vivendo no seu mundo de competição e a mulher no seu mundo de diálogo e cooperação, nos fez pessoas totalmente diferentes. Mas somos diferentes para que a mulher supra a falta que existe no homem e o homem supra a falta que existe na mulher. E se não houver esse entendimento, essa compreensão, então a gente se magoa, então a gente se frustra no casamento e termina depois ficando cada um para o seu lado, indiferente, cada um no seu mundo, e não foi para isso que você casou. A intenção de Deus a fazer o homem e a mulher não era para que vivesse cada um no seu mundo separado. Não, é para que a gente forme um
um lar abençoado, e nossos filhos precisam do homem, homem, e da mulher, mulher. Então, eu espero que esses comentários tragam um pouco mais de compreensão. E se você discorda, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas isto é o melhor do que eu entendo de acordo com tudo que eu aprendi na vida até aqui. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.